Cassandra. Hija de la luna, amante solitaria, que grita en el silencio, guardando el sentimiento de soledad. Halo de misterio, salvaje es tu belleza, fantasmas del camino adoptan tu existencia, gitana, gitana. Dublagem Megason. Vamos esquecer os erros do passado. Ainda existe esperança para nossas vidas, eu sei. Isso é impossível. Isso é completamente impossível. Cassandra, eu sei que aconteceram coisas horríveis entre nós dois. Eu sei. Mas eu penso, eu sinto que ainda há esperança. Até que eu vá depor, até esse momento. É uma ameaça? Não, Cassandra, não. Não tome isso como uma ameaça. Mas é que depois vai ser muito tarde, meu amor. Muito tarde para nós dois. E já é, Luiz Davi. Já é desde o momento em que você começou a me ferir. E ainda quer continuar me ferindo, enquanto existe outro homem que está lutando para me salvar. Você conhece como a palma de sua mão aquela região, Kalunga? Conhece a costa, os pântanos, as minas? Quanto tempo levou para isso? Como é que é? Quero dizer, poder caminhar, andar por lá sem se perder. Pelo que compreendi, é um local muito difícil, não é? Que à noite, quando sobe a maré, a água rodeia a casa e apaga os caminhos lá. Praticamente não existem passagens. Quer dizer que uma pessoa que esteja muito familiarizada com aquela região seria a única que poderia deslocar-se de um lado para o outro sem medo de se perder. Você nasceu naquela região? Não. Bom, eu vim de longe. Ah. E quanto tempo levou para você conhecer bem aquilo? Bom, eu acho que vários meses foi. O caminho que vai da casa de praia até a cabana onde foi assassinado o Sr. Inácio Contreras é muito transitável? Que? Quero saber se é um caminho largo, cômodo, onde possam circular automóveis, veículos, carros, etc. Não, senhor, só passa um assim. Ou seja, é muito difícil. É. Perigoso? Bom, para quem não conhece. E é fácil de encontrar? Não, senhor. Por esse caminho meritíssimo, difícil de encontrar. É praticamente uma trilha entre pântanos e mangues, com uma vegetação muito densa e cerrada. Por esse caminho, de noite, supõe-se que a senhora Cassandra Contreras passou para assassinar o seu marido. Meritíssimo, o senhor acredita que ela possa ter feito isso? Depois de somente 2 dias ter chegado àquele lugar? Acha possível?
Manrique está lutando por mim, está tentando me defender. Enquanto que você só quer me prender numa cela por toda a vida. E se não fosse assim, Cassandra? É assim, você mesmo disse. E está tentando fazer tudo para conseguir isso. Eu poderia salvar sua vida se quisesse, Cassandra. Eu poderia salvar a sua vida, inclusive melhor do que ele. Mas então você não ficaria comigo. Não estaríamos juntos. Não poderíamos nos amar. Estar juntos. Nos amar, isso é uma coisa tão distante para nós dois. Isso ainda pode ser, Cassandra. Ainda pode ser, se você quiser, ainda pode ser. Como naquela vez. Como naquela vez em que você me levou para longe. E o meu filho morreu. Não, Cassandra, não. Por favor, não pense nisso. Não ponha essa lembrança triste entre nós dois. Eu estou falando de esquecer. Estou falando de perdoar. Eu estou falando de começar de novo. Não pode ser. Existem muitas coisas. Coisas demais. Diga quais. Ao menos me dê a oportunidade de corrigi-las. Você não pode. Sem falar do passado, eu fiz uma promessa ao Manrique. Se eu puder dispor da minha vida, vou dedicá-la a ele. Estou defendendo aqui a senhora Cassandra Contreras. E você foi chamado aqui como testemunha por parte da acusação. E você, ao se referir a minha cliente dizer que ela esteve com a vítima no momento do crime e a está incriminando, quer dizer que está se opondo à minha tese, que diz que a minha cliente jamais poderia ter chegado àquele lugar. O que significa que estamos em terrenos diferentes. Mas você e eu nos conhecemos, Kalunga. Não é a primeira vez que nos vemos. E eu sei muitas coisas sobre você que serão antecedentes muito interessantes neste tribunal. Meritíssimo, coincidimos, de certa forma, em uma temporada em que passei lá na costa, durante a qual a Cassandra também tinha ido para lá para passar uns dias de repouso. Ou melhor, ela não foi para lá, e sim foi levada contra sua vontade. E quem a levou? O suposto marido, meritíssimo. Inácio já tinha morrido. Então, o irmão, Luiz Davi, tomou o lugar dele. Se fez passar por ele. E forçou Cassandra a voltar àquele lugar onde tinha passado sua lua de mel. Um lugar horrível. Que ela detestava, além disso. Porque lhe trazia lembranças terríveis. Seriam as lembranças do crime, Dr. Alonso? Não exatamente, Dr. Carrion. E sim, da desilusão terrível de uma adolescente que descobriu na noite de núpcias que o marido não a amava e que tinha se casado com ela somente por interesse. Motivo mais do que suficiente para que ela quisesse se vingar, causando a morte dele. O senhor está opinando Eu peço aos senhores advogados que evitem estabelecer diálogo. Logo terão oportunidade de expressar suas opiniões quando chegar o momento. Doutor, continue, por favor, sim? E nessa ocasião, meritíssimo, minha cliente esteve a ponto de perder a vida 2 vezes. Na primeira, por um estranho equívoco, quando montou um cavalo aparentemente manso, como tinha sido pedido, respeitando seu estado de gravidez. Montou num cavalo quase selvagem que a lançou ao solo, em um acidente que poderia causar graves consequências. E quem foi o culpado daquele erro, meritíssimo? Kalunga. E na segunda vez, já não se pode confundir com um acidente, porque este homem foi encontrado no quarto de Cassandra com uma arma branca na mão. E com que propósito? Naturalmente, é óbvio, é evidente. Mas quem o mandou?
E eu peço a testemunha que responda imediatamente quem o mandou. Espíritu del viento, hija de la luna. Uma questão de ordem, meritíssimo. Pode falar. Tenho observado que o colega da defesa tem usado a tática de atacar as testemunhas com o fim de desorientá-las e para que se ponham na defensiva. O doutor Alonso chamou a atenção para os fatos ocorridos. E creio que seja conveniente que sejam aclarados. Mas esses podem ser fatos casuais ou mal interpretados. Claro. Por isso mesmo se deu às testemunhas a oportunidade de esclarecer o que se julgue necessário. Desculpe, meritíssimo. Pode dizer. Mas eu não creio que seja razoável que uma testemunha da acusação seja tomada como possível assassina em potencial. Se este senhor tentou alguma coisa contra a vida da acusada, por que não denunciaram antes perante as autoridades competentes? Bem, vamos descobrir agora as circunstâncias do caso, Dr. Oliveira. Eu peço aos magistrados da acusação que, por favor, sentem-se e não interfiram no interrogatório. Você era um empregado do senhor Inácio Contreras, não é verdade? Era. Era ele quem pagava você. Já estava acostumado a obedecer às ordens dele, não é verdade? É, sim. E também a obedecer ao irmão dele. Quando morreu o senhor Inácio, você ficou a serviço do senhor Luiz Davi? Quer dizer que oferece ao Manrique o prêmio do seu amor, em troca da sua liberdade. É isso que você quer me dizer? Não deveria falar comigo dessa forma. Você não ama o Manrique, não o ama. Há sentimentos muito melhores do que o amor. Isso não é verdade, Cassandra. Não é verdade, Sim, você sabe. Sim, a ternura, a gratidão, o respeito. Nada disso vale, Cassandra, nada disso vale. Diante da doçura de ver um olhar seu. Diante de um estremecimento de estar perto de você. Isso não vale nada diante de um beijo apaixonado que faz ferver o nosso sangue. Eu não sei por que você veio até aqui. Eu não sei por que está me falando desse jeito, Luiz Davi. Eu não sei. É a minha última alternativa Antes de se apresentar no tribunal e depor contra mim, não é? Para me destruir. Cassandra, eu te amo, acredite. Você já sabe o que eu vou fazer com a minha vida se ficar livre. Quer dizer que já não há mais esperança para nós dois. Não há mais. Você não queria vir depor, Calunga. Por quê? Porque eu... Primeiro disse uma coisa e depois tentou retratar-se. Por quê? Qual o motivo? Bom, é que... Alguém o ameaçou? Alguém que tenha medo que você o comprometa? Não. Então, por que está apavorado? Por que você está com medo agora? Tenho, sim. Ah, sim? E o que teme? Quem teme? Bom, é que eu... De quem tem medo? Da sombra. E quem é a sombra? Bom, isso eu não posso dizer, doutor. Eu não posso dizer, não, senhor. O que ele falou para você? Eu não sei.
Não sei exatamente. Tudo é tão confuso. Amanhã ele vai prestar depoimento no tribunal. Vai me acusar, Randu. Não tenha medo, princesa. Confie no Char. A testemunha manteve sua declaração de que era a acusada, a mulher que estava com seu filho quando foi assassinado. Esse testemunho é válido para que a condenem, doutor, porque se a viram entrar no local, não poderia ser outra assassina, não é? De qualquer maneira, não me sinto muito seguro com esse homem. Parecia vacilante e como que temeroso de alguma coisa. E tenho que reconhecer que o Dr. Alonso está levando a defesa muito habilmente. De uma forma muito agressiva, diria até violenta. Pois responda da mesma forma, doutor Oliveira. Para isso eu nomeei meu advogado particular. Sim, eu sei. Eu vou tentar. O que acontece é que surgiram várias coisas com que eu não contava. E por falar nisso, doutor, eu estou muito preocupada com outro assunto e vou dizer porque isso saiu nos jornais e eu até pensei que não iam me envolver. Perdão, desculpe. Dona Hermínia, acabou de chegar isto para a senhora. É uma citação, é um documento de citação, mas desta vez não sou eu a parte acusadora. Mas eu estou bem, me sinto otimista. Pode-se dizer que nesta batalha legal, estou levando a melhor parte. Eu estou destruindo a acusação. Eu fico tão contente, filho. Por Cassandra e por você. E o Gatti, o que disse quando lhe perguntaram sobre o tal papel? Bem, disse que não estava com ele. Jurou que tinha perdido. Isso era verdade? Não sei, realmente não sei. Ele estava muito nervoso. E outro processo para provar que a Cassandra é a neta do Alfonso? Também está em andamento. O caso já foi apresentado. Amanhã começam os interrogatórios para acumular as provas. Se é para dizer que a tia Borina não é cigana, conte comigo. Ela sempre foi muito branca e eu sempre brinquei com a Dorinda porque a neta dela não tinha em sua pele a cor típica das mulheres da nossa raça. Obrigado, Klinker. Mas acho que o testemunho da Dorinda será suficiente. Quem mais do que ela? Quem melhor para apresentar essas referências? Porque foi ela quem recebeu a criancinha. Foi ela quem entregou a outra criança morta. E, além disso, foi quem criou a Cassandra. É. Mas não se esqueça de que a senhora Arocha vai tratar de desmentir essas acusações. Mas, neste caso, a Gema pode ajudar. E também o testemunho da Ofélia é importantíssimo. Mas como é que minha mãe vai poder depor, Manrique? Ela não tem forças, ela não pode se levantar da cama. Sim, eles virão a esta casa para fazer as perguntas, Lilia Rosa. Vão constituir o tribunal aqui mesmo. Uma vez eu ouvi alguém dizer sobre a grande semelhança que havia entre Cassandra e a mãe dela. Mas a verdade é que não sei quem foi. Não sei, não me lembro. Não seria Gema, talvez? Não. Não, ela só viu a Andreina quando era pequenininha. Depois foi para o exterior e quando voltou ela já tinha morrido. Quem conheceu bem a filha do senhor Alfonso foi a minha mãe. Inclusive, elas foram amigas, saíam juntas, contavam seus segredos. E quando o circo esteve aqui pela primeira vez, elas foram juntas. E Dorinda leu a mão da Andreina e deu um amuleto de boa sorte para ela. Minha mãe sempre contava essas coisas. Sempre. Ela sempre contava. É claro. A Ofélia é quem conhece
Essa história muito bem pode acrescentar muitos detalhes. Mamãe se lembra de quando a Andreina se apaixonou pelo Dr. Ernesto, com quem se casou depois. E, bom, quando souberam que ia morrer, quando souberam da sua enfermidade, ninguém lhe disse nada. Todos a enganaram até o final, como a minha mãe. Bom, a Andreina morreu quando nasceu a Cassandra. E a minha mãe foi quem tomou conta dela, quem cuidou dela e a amava muito. Até que um dia encontrou a criança morta no berço. Ela percebeu que não era a mesma. Mas a dona Hermínia mandou embora e tudo ficou por isso mesmo. Mas agora vai se descobrir toda a verdade. E a dona Hermínia vai ter que confessar que cometeu esse delito. E não somente vai ter que confessar, como também vai ter que aceitar a Cassandra como neta legítima do Sr. Arocha. E essa vai ser uma grande lição para a arrogância dela. E quem vai ser a primeira pessoa a depor? Dorinda. Sim. Me entregaram uma menina com poucos dias de nascida. Um gache, um empregado, me entregou enrolada em lençóis e em panos de seda. Na época eu não sabia quem era, só que pertencia a uma família rica e que umas mãos sem consciência a tiraram de seu berço e nele puseram a filha da minha filha, que estava sem vida. Certo. E quem fez a troca das meninas? A senhora que se chama Hermínia Arocha. Hermínia Arocha. Estas são as acusações de acordo com o expediente iniciado pelo Dr. Alonso e segundo as declarações prestadas pela senhora anteriormente nomeada, transcritas exatamente como foram expressas. Senhora Arocha, tem alguma coisa a declarar quanto às acusações? Considera-as verdadeiras ou as refuta como falsas? Qual é sua resposta, senhora Arocha? Que tudo quanto foi dito por essa mulher é de uma completa falsidade. Então, a senhora nega o testemunho dela? Nego totalmente, é tudo mentira. Muito bem. No entanto, ela alega que o advogado que apresentou este expediente vai apresentar novas provas e testemunhas para, dessa forma, estabelecer definitivamente a filiação dessa senhorita como neta de seu falecido marido. Meu esposo não tinha nenhuma neta porque a sua neta, aquela pobre criança, morreu. Uma manhã apareceu morta. E, além disso, é que tenho atestado de óbito assinado pelo médico. O senhor pode ver. Aqui está. Falecimento por enfermidade congênita, sem outras evidências congênitas. E não lhe fizeram uma autópsia? O médico não achou necessário. Aquela criança nasceu em condições terríveis, porque a mãe tinha contraído uma doença incurável que vinha minando a sua saúde há meses. Olha, aqui está, aqui está. Eu trouxe tudo. Aqui está o diagnóstico, exames de laboratório e o atestado de óbito expedido pelo Dr. Rangel, o próprio marido, que era quem cuidava dela. Ótimo. Muito bem. Tudo isto vai fazer parte do expediente e veremos que resultados surgirão destas provas. Parece mentira que essas coisas aconteçam. O senhor conhece as minhas referências. O senhor sabe quem eu sou. Como é possível que se dê credibilidade à palavra de uma cigana? É a palavra dela contra a minha. Desculpe, senhora Arocha, mas em assuntos legais não interessam as palavras. Temos que fazer uma investigação. Ah, então de nada vale a dignidade e o prestígio de uma família? Senhora Arocha, eu tenho um profundo respeito pela senhora e por sua família. Mas eu sou um funcionário público, tenho que me ater às provas. Quais provas? Que provas eles têm? Porque eu trouxe documentos. Mas eles, que provas têm? Onde estão?
Eu suponho que surgirão no transcurso da investigação. Não existem essas provas, senhor. Isso tudo é uma invenção deles com um único fim. Ficar com a metade da fortuna do meu esposo. Bom, senhora Arocha, para concluir, a senhora discorda do que disse a testemunha. Eu nego. Eu nego totalmente. Eu nego. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Não está com eles. A Rosaura teria me dito. Onde pode estar? Se ninguém encontrou ele, tem que continuar aqui. Tem que continuar aqui. Em algum lugar. Alguém tem que ter encontrado. Um papel não caminha sozinho. Vai ver que não perceberam. E guardaram aqui, sem saber o que era. Não pode ter evaporado. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Por que está revistando as gavetas da dona Hermínia? Como se atreve? O que está procurando aí? O papel. Como? O papel que o senhor Alfonso escreveu. Mas você não disse que tinha destruído? Eu disse isso com medo de levar uma bronca da dona Hermínia, mas eu perdi o papel. Perdeu? Perdeu? Mas onde você perdeu? Aqui mesmo, na noite da tempestade, você lembra? Eu tinha escondido num livro. Eu ia rasgar naquela noite, mas caiu um raio. Eu tropecei na cadeira e o livro caiu no chão. O papel deve ter caído. No dia seguinte eu não encontrei, não consegui encontrar. Mas como você fez isso? Você devia ter dito à dona Hermínia. Não. Se aquele papel aparecer, ela não deve ler. Por quê? Porque o seu Alfonso, em seu leito de morte, foi ligando os fatos. Desconfiou. E naquele papel, ele te acusa como a culpada da morte do senhor Inácio. Eu disse o que sabia. Me perguntaram. E você sabe bem como é soltar a língua de um cigano. Eu falei tanto que até minha boca ficou seca. Quer dizer que contou tudo, Dorinda. Com nomes e com datas. Com tudo o que eu sabia, cara de anjo. E por mais que aquele homem batesse como um louco, a máquina tentando me acompanhar mal, ele conseguia. Tudo ficou escrito ali. Desde aquele senhor, o que trabalhava como empregado, foi falar comigo para me perguntar se eu aceitava ficar com a criança até o dia de hoje. Tudo. Eu disse tudo sem ocultar nada. Então, Hermínia... Minha alma já está em paz. Então a Hermínia aparece como a responsável por tudo aquilo, naturalmente. Ai, mãe de Deus. Eu perdi a conta das vezes que falei no nome dela. E às vezes, junto com o nome dela, me escapava alguma palavra que me parecia que aquele homem não escrevia. Mas se for verdade que as orelhas ficam quentes quando se fala mal de outra pessoa, ai, as orelhas daquela senhora devem estar queimando como brasas vivas. Eu tenho que me apresentar amanhã para depor. Sinto não poder acrescentar muito em favor de Cassandra. Mas o principal, o que me parece mais importante, eu creio, era a certeza que Alfonso sempre teve
de que era a neta dele. Ai, mas... E principalmente como ficou convencido desde a primeira vez em que a viu. Ai, sim, pois a minha princesa era o retrato vivo do que foi a mãe dela. Eu a chamei a garota dos olhos tristes. Talvez tenha pressentido que Meripê a morte fosse levá-la logo para o seu reino de sombras. Mas nesse tal mundo que não conhecemos, a mãe e o avô vão nos ajudar a provar quem é Cassandra. Vão se alegrar quando a verdade abrir espaço atrás do tempo, da maldade, da injustiça. Nós conseguiremos, não é verdade? Sim. Sim, Dorinda, claro que sim. A Ofélia pode nos ajudar muito, muito. Ela é a testemunha mais importante que temos para provar que Cassandra é uma Arrocha. E eu sei que a Ofélia vai ficar muito satisfeita de poder fazer isso. Ela adorava a sua amiga. Ainda me lembro das duas sob a lona da minha tenda, conversando e rindo entre elas, como duas irmãs. Sempre falava de Andreina com muito carinho. E ficava triste pela filha dela ter sido vítima da ambição de Hermínia e de seu amor desmedido pelo Inácio. Ai, malditos sejam os que derramaram todo tipo de desgraça sobre a cabeça dela. Mas a Ofélia vai nos ajudar a colocar todas as coisas em seu lugar, Dorinda. Você vai ver. Pobre mulher. Vão ter que perguntar a ela junto ao seu leito de morte. Sim, mas lhe servirá de consolo saber o bem que vai fazer, Dorinda. Mesmo assim como está, cega, confinada naquela cama, sem poder fazer nada. Ela que sempre foi tão ativa, tão animada. Ainda assim como está, se sentirá útil. Vai saber que está fazendo uma grande obra, ajudando a restituir o lugar que pertence à filha de Andreina. E isso vai fazer com que se sinta muito feliz. Já começou, Lilia Rosa? Tá aqui, deixa eu ver. Ai, imagina eu falando para deixar ver, como se eu pudesse ver. Deixa eu ver. Ah, já fez um pedacinho. Ponto de correntinha. Foi o primeiro que eu te ensinei. De que cor é? É branco, mamãe. Ah, olha que esperta. Por causa de ser um menino ou uma menininha. Ah, Lilia Rosa. O que foi, mamãe? Está doendo? Mamãe. Não é nada. Ai, não é nada, filha. Já passou. Ai. Lilia Rosa. Que é, mamãe? Que nome você vai pôr? Eu ainda não pensei nisso. Ah, se for um menininho, você põe Roberto, como seu pai. E se for menina, vai se chamar Gema. Não, mamãe. Não, eu vou botar o seu nome. Ah, meu amor. A Mamãe. Gema vai ser a madrinha, filha. Hã? Escuta, você sabe a alegria que vamos dar à Gema com essa criancinha? Essa criancinha vai encher a vida dela, tão vazia. Ah, meu amor, nós vamos compartilhar essa menina com ela. Diz pra mim, promete? Promete, anda. Diga que sim, meu anjinho. Diz que sim. Sim, mamãe. Ai, muito obrigada. Eu fico tão feliz, meu amor. Pensa só, filha.
A Gema não tem nada. E nós temos tanta coisa. Não é? Que foi? O que é que tem a minha menininha? O que foi, meu amor? Me diz. O que é que você tem? Ai, mamãe. Por que ficou assim? Ai, mamãe. 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 Ai, mamãe. Já sei. Já sei o que foi. Você está assim porque eu estou doente. Mas eu não vou morrer, filha. Eu não vou morrer. O que acontece é que eu fiquei doente. Peguei uma gripe. Uma gripe. E o que mais? Os nervos. Eu estou doente dos nervos. Ah, mas você sabe que seu pai, com aqueles remédios que ele está me dando, daqui a pouquinho eu me levanto e, de surpresa, eu estou vendo. Continua, meu amor. Pode terminar de fazer esse sapatinho, para que eu veja. Ah, meu Deus, para que eu toque nele. Eu toco nele. Continua, meu amor. Sabe, Lívia Rosa, eu me sinto tão bem quando você se senta aqui do meu ladinho e fica tricotando. Me sinto contente. Me sinto contente por saber que vou ajudar a Cassandra. Sim, senhor. Eu vou contar tudo. Tudo isso me faz tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Tem que aparecer, meu Deus! Isso, digo eu, mas onde pode estar? Como você pode ter sido tão estúpido? Vai ver que o levou para o seu quarto e agora não se lembra de onde não deixou. Não me falte com respeito! Mas que respeito, que respeito! Imagina se a dona Hermínia pega esse papel e o lê e fica sabendo que eu matei. Rosaura, você está me deixando nervoso. O senhor Luiz Davi ou qualquer um. Oh, meu Deus, Rosaura, meu Deus! chega! Por quê? Por que não rasgou aquele papel? Por que não rasgou imediatamente? Por que não teve pressa, papai? Por que você tinha que ter rasgado? Quando o senhor Alfonso morreu, devia ter rasgado Compreenda, logo. Rosaura, o envelope estava fechado. Depois foi que eu o abri. Ai, meu Deus. Agora entendo. Foi por isso que quando encontrei o envelope, ele estava aberto. Como eu podia imaginar que você estava com esse documento? Agora vamos deixar de discutir e continuar procurando. Mas onde? Onde? Pois se já não temos mais nenhum lugar para procurar. Mas o que significa isto? A que se deve toda essa desordem? O que estão procurando? Vamos? Estou esperando que me expliquem. Mas querem me dizer? A que se deve esta desordem? Senhora... Estavam revistando as minhas coisas, não é? Por quê? Senhora, o que acontece é que meu pai e eu estávamos procurando o papel. O papel? É, o documento que o senhor Alfonso escreveu antes de morrer. E o Matias já não tinha destruído? Bom, é que... Não, na realidade não. O quê? Quer dizer que continua me enganando? Eu juro que eu ia fazer isso, eu juro que eu ia fazer isso. Mas a senhora tinha falado comigo e eu jurei que ia ser fiel à senhora. E apesar dos meus remorsos com o senhor Alfonso, eu ia rasgá-lo, mas... Fale!
Foi na noite dos trovões, a senhora lembra? O raio caiu muito perto e eu pensei que Deus queria me castigar, que o senhor Alfonso, através de Deus, queria me castigar. E então Estúpido! Ele estava dentro do meu livro e caiu no chão. Eu estava com muito medo. Depois eu voltei para procurar o papel. Ele tinha sumido. Foi assim, dona Hermínia, foi assim. E o papel? O que aconteceu com ele? Onde foi parar? Eu não sei. Eu já disse que o livro caiu no chão. O papel deve ter saído. Minhas pernas tremiam. As luzes se apagaram. No dia seguinte voltei para procurar e já não estava lá. Dona Hermínia não estava. No dia seguinte? Isso quer dizer que... A senhora não se lembra? A senhora estava no escritório com a Rosaura e o seu advogado. Saíram do escritório e eu voltei. Pensei que tivesse encontrado. Claro, eu estive com esse papel em minhas mãos. O doutor Oliveira me entregou, mas eu pensei que fosse um papel sem importância e o deixei por aqui debaixo de um livro vermelho. Rosaura, temos que revirar esta casa, mas esse papel tem que aparecer. Não se preocupe. Como não? Como não? Eu necessito encontrá-lo. Eu preciso saber o que o Alfonso escreveu. Senhora, se esse papel ficou aqui, eu joguei. Você? Sim, senhora. Eu estava limpando aqui e então vi muitos papéis e eu me lembro perfeitamente que vi um papel que estava escrito e que eu amassei, eu joguei ali na lata do lixo. Porque a senhora sabe que eu guardo apenas os recibos e eu tenho certeza de que esse foi parar com os outros. Eu rasguei. Tem toda certeza, Rosaura? Lembre que se esse papel foi apanhado por alguém, sei lá, Luiz Davi, Isabela, como aconteceu comigo, esse papel pode me destruir, Rosaura. Eu sei, senhora. Eu sei todo o mal que esse papel pode fazer, por isso eu e o papai estávamos desesperados procurando. Mas eu tenho certeza, senhora, de que eu rasguei. A senhora não se preocupe com nada, porque eu rasguei. Ele foi parar no lixo. A senhora pode ficar tranquila. Por favor, sim. Venha cá. Pois não. Quem vai depor hoje? O irmão da vítima, o senhor Luiz Davi Contreiras. Mande-o entrar, por favor. Um momento, senhor juiz. Hoje vai ser um dia duro. Em que sentido, colega? A testemunha que vai depor, eu diria que é perigosa. Mas, um momento. Não se trata dessa pessoa? Por favor. Precisamente. Mas eu não entendo. Às vezes acontecem coisas estranhas. A esta altura, eu não posso lhe dizer se vamos tê-lo como aliado ou como inimigo. Mas ele não foi a pessoa que... Vamos começar, doutores, por favor. Sim, meritíssimo. Senhor Luiz Davi Contreiras. Entre, por favor. Brujos y hechiceros